Sabe quando você vai assistir um anime achando que é só mais algo bonitinho e de repente ele te acerta com um soco no estômago? Foi exatamente o que Shingatsu Akimi no Uso fez comigo. Abriu pra muita gente, é só mais um mês, como qualquer outro. Mas ele começa com o dia da mentira, não é mesmo? E foi justamente uma mentira que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. Porque esse anime ele me pegou completamente desprevenido. Eu fui assistir esperando um pouco de música, de romance, alguns dramas acontecendo, algumas complicações que poderiam ser resolvidas, mas o que eu recebi não tinha nada a ver com a expectativa que eu tinha. Esse é mais um quadro da série de análises românticas, então se vocês querem saber como que Shingatsu Akino no Uso mudou a minha forma de pensar, então continue comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. Basicamente, a história gira em torno do Kousei Arima, que é um prodígio no piano que desde pequeno ele se esforça muito, mas ele nunca teve a atenção da mãe dele. E eventualmente, quando ela acaba morrendo, ele simplesmente não consegue mais continuar tocando piano, porque ele simplesmente não é mais capaz de conseguir ouvir a própria música. Então, mesmo que ele consiga tocar as teclas, ele não consegue ouvir o som que sai delas. Então, desde aquele dia, ele está basicamente vivendo no automático, sem emoção, sem objetivos. E eu acho que muita gente já se sentiu assim em algum momento, onde você não tem rumo, onde parece que tudo que você faz dá errado, onde parece que nada dá certo na sua vida, fingindo que tá tudo bem, mesmo que a gente esteja completamente destruído por dentro. E aí que entra em cena Kaori Miyazono, que é uma violinista completamente fora da curva e totalmente diferente do que é o Arima. Porque ela é muito barulhenta, ela é caótica, intensa, então ela vive a vida como se cada dia fosse o último. E isso ressoa também na forma como ela toca o violino dela, porque ela acaba tocando o violino da forma como ela acha melhor, não necessariamente o que as pessoas esperam. E aí, mais do que isso, ela acaba arrastando o Kousei pra junto dela. Então a Kaori, ela é a principal responsável pelo Kousei ele conseguir ter vontade de viver de novo, de querer tocar piano, de querer alegrar as pessoas com a música. E não necessariamente só a música, mas a forma como ele se enxerga também é mudada pela opinião da Kaori. Então, desde que o Kousei conheceu a Kaori, ele muda completamente, porque ele deixa aquela visão do passado que a mãe dele colocou na cabeça dele, e ele começa a seguir em frente de uma forma nova. E quando você assiste um anime, você não espera que ele vai ter aquele final, justamente porque você tá vendo as coisas se desenvolverem, e o final desse anime é algo que a gente não espera nem um pouco, porque a gente vê as coisas se desenvolvendo, a gente vê como as coisas estão acontecendo dentro da obra, e isso vai nos dando esperanças de que a gente vai ter um final feliz, com eles terminando juntos, quem sabe virando grandes músicos no futuro, sendo reconhecidos mundialmente. Mas conforme a história vai chegando no final, a gente vai percebendo alguns detalhes que eles não foram esclarecidos no começo do anime, e que finalmente explica porque o nome do anime é Você Mentiu em Abril, porque a Kaori, ela na verdade tá escondendo um segredo de todo mundo, e que muda completamente o rumo da história do meio pro final. Mas o que torna esse anime tão impressionante é a quantidade de camadas emocionais que a gente tem nele, porque a Kaori, na verdade, ela sempre admirou o Kousei, ele era a pessoa que ela sempre quis atingir, e a pessoa com que ela sempre admirava e sonhava em ficar junto com ele. Ele era o patamar máximo que a Kaori queria atingir quando era pequena. Até porque foi graças ao Kousei e a uma música que ele tocou que a Kaori quis tocar violino. Porque apesar do Kousei tocar piano e ela ter visto uma apresentação de piano, ela não queria tocar piano, ela queria tocar violino porque ela poderia tocar junto com o Kousei. Então, desde pequena, o sonho dela era esse, era poder tocar uma música junto com ele, o que não seria possível se ela tocasse piano. E a mentira dela é que ela, na verdade, confessou os sentimentos que ela tinha por ele, mas colocando o melhor amigo dele no final. Então, ela fez uma declaração falsa pro Kousei, dizendo tudo que ela sentia por ele, só que ao invés de colocar ele como sujeito da história, ela colocou o amigo dele. Isso não seria tão prejudicial se o tempo que ela tivesse, na verdade, não fosse tão curto. Porque quando o anime ele vai se finalizando, a gente descobre que a Kaori ela tem uma doença degenerativa. E isso é o que faz a gente finalmente entender por que ela vive cada dia como se fosse o último. É porque justamente ele pode ser o último, porque a gente não sabe até quando que ela vai conseguir sobreviver. E é algo que até o meio do anime a gente não espera que isso vai acontecer. Porque até ela é só uma garota normal, que tem sonhos, que tem frustrações, que tem inseguranças, e tenta dar o melhor dela, mesmo que o melhor dela não seja suficiente. Mas o que torna isso mais impressionante é que a produção do anime ela acontece de forma tão maestral que a gente não consegue perceber que a narrativa da obra ela tá ficando completamente sombria e muito diferente de como o anime começou. E pra mim esse choque ele só veio à tona quando a Kaori ela tá no hospital, ela tenta caminhar um pouco nos corredores pra mostrar pra ela mesma que ela ainda consegue lutar, mas aí a realidade mostra como ela pode ser cruel, porque enquanto a Kaori tá dando seu máximo só pra conseguir caminhar um pouco, é nessa hora que as pernas dela perdem a força e ela cai no chão.
Ela briga com as próprias pernas pra tentar levantar. E é nessa hora que não só a Kaori, como nós percebemos que as coisas não vão finalizar como a gente esperava que ia. E é aí então que a gente chega no final do anime, né? A gente vê que a Kaori ela realmente veio por falecer por conta dessa doença. E é nessa hora que esse anime ele me faz refletir um pouco sobre a vida. Porque quando a Kaori acaba falecendo, ela deixa uma carta pro protagonista, dizendo que a pessoa que ela sempre amou, na verdade, sempre foi o Kousei e não o melhor amigo dele, como ela deixou passar. Então ela conta que o Kousei, ele sempre foi a admiração dela, ela sempre lutou pra tentar chegar no mesmo nível dele. Então tudo que eu falei pra vocês é o que a Kaori conta na carta dela no final do anime. A Kaori esperou tanto tempo pra confessar os sentimentos que ela tinha, que no final acabou sendo tarde demais. Isso me fez refletir sobre a quantidade de coisas que a gente acaba perdendo por a gente não tomar atitude e acabar esperando demais. Então, muitas vezes, pelo receio da vergonha, ou talvez da humilhação, a gente deixa de fazer algo que a gente quer por conta da opinião dos outros, ou talvez a nossa própria opinião, da nossa própria insegurança. E isso faz com que não só nós, mas também as outras pessoas acabem sendo prejudicadas por conta disso. Então, se a Kaori tivesse a coragem de se declarar desde o começo, o final ainda continuaria sendo o mesmo, mas às vezes a forma como eles chegaram nesse final seria diferente. Outra coisa que me fez refletir também é como a gente consegue ser reclamão mesmo tendo tudo. Quantas pessoas aqui na Terra não estão passando exatamente por tudo aquilo que a Kaori passou e ainda assim estão sorrindo, estão tentando trazer alegria para as pessoas, enquanto a maioria das pessoas que tem uma casa, que tem uma família, que tem um corpo saudável, que teriam tudo para ter uma vida ótima, continuam reclamando porque eles não têm o que queriam. Enquanto por aí existem pessoas que perderam filhos, perderam pais, perderam partes do corpo, perderam a terra deles, perderam o seu lar, e ainda continuam sorrindo, mostrando ao mundo que eles ainda podem trazer algo de bom, que ainda tentam trazer felicidade para as pessoas, mesmo que isso não seja muito. Então Shingatsu Akimi no Uso, ele é muito mais do que um anime de drama com romance. Ele é uma exemplificação visual do que é a vida, na verdade. Porque a vida, ela é cruel, então você vai perder pessoas, mas você vai conhecer novas. Você vai passar por dificuldades, mas eventualmente você pode superá-las. Às vezes o seu passado pode não ter sido tão bom, mas você pode trabalhar para ter um futuro melhor. Eu acho que a mensagem que esse anime ele quer trazer para todo mundo é aquilo que Bob Marley sempre dizia a todos, que é mais valem as lágrimas da derrota do que a vergonha de nem mesmo tentar. E foi exatamente isso que mudou a minha vida. Porque se você tentar fazer alguma coisa, é 50% de chance de dar errado. Se você não tentar fazer nada, é 100% de chance de que nada vai mudar. Então não adianta você querer um salário melhor se você não for pedir um aumento. Não adianta você querer ficar com a pessoa que você ama se você nunca dizer a ela como você se sente. Não esperem as coisas cair do céu. Não fiquem esperando as coisas virem até vocês, porque esperar demais pode acabar sendo muito tarde. E isso na verdade vale para tudo. Esperar para agradecer seus pais pode significar que você vai ter que enterrá-los e eles nunca terão ouvido isso saindo de você. Esperar para abraçar seus avós pode significar que você nunca mais vai abraçá-los de novo. Esperar para abraçar seus filhos pode significar que eles nunca mais terão memórias suas. Então não espere as coisas acontecerem, faça o que você puder enquanto ainda é possível, porque a maior preciosidade que nós temos é o tempo. Dinheiro não compra tempo, mas tempo compra dinheiro. Então qual vai ser a prioridade de vocês nesse momento? Então antes de mais nada eu agradeço a todos que continuam assistindo esse vídeo, eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, e se tudo der certo nos vemos aqui de novo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!